E agora eu vou chamar o Antero do Bangu, direto da capital carioca. O Antero fala pra nós dos detalhes do esporte também, do Brasil e do mundo. Conta pra nós aí a expectativa. Tá pegando fogo o Rio de Janeiro. Muita festa lá com o Fluminense, com o Flamengo, com o Botafogo. A festa bonita no Rio de Janeiro, com os clubes cariocas no Mundial de Clube, né, Antero? Conta tudo e não esconda nada. Conta também do Bangu, conta também do Furacão, aquele golaço que foi feito no Furacão nesse final de semana, Antero. Com você, direto do Rio de Janeiro, Antero do Bangu. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Euni Macedo. Boa tarde, gente amiga e querida da cidade de Pitanga. Amigos ouvintes da Rádio Central Web, a rádio que mais cresce a audiência no Brasil e no mundo. Antero do Bangu, falando aqui da capital do estado do Rio de Janeiro. Numa tarde de segunda-feira, tarde de inverno, de uma temperatura agradável. Está brilhando o sol na cidade maravilhosa. Recebam todos o meu boa tarde e vamos às notícias do esporte. Sábado, pelo Mundial de Clubes, tivemos Fluminense Vira-Vira, 4, Ulsan 2, Borussia Dortmund 4, Mamelote 3, Internazionale 2, Uruguai 1, River Plate 0, Monterrey 0. Ontem, domingo, foram esses jogos e resultados. Manchester City 6, Al Ain 0, Real Madrid 3, Pachuca 1, a velha senhora Juventus 4, Casablanca de Marrocos 1. A situação dos clubes brasileiros, Macedo, no Mundial de Clubes, faltando apenas uma rodada para terminar a fase de classificação, ficou assim. O Palmeiras lidera o Grupo A com 4 pontos, seguido do Inter de Miami, time do Messi, né? Também com 4 pontos. Porto e Al Ahly estão com 1 ponto. Restam jogos. Palmeiras versus a Inter de Miami, e jogo que acontece hoje às 22 horas, e Porto versus Al Ahly. Já pelo Grupo B, o Botafogo tem 6 pontos. PSG e Atlético de Madrid tem 3. E o Seattle 0. Teremos Botafogo versus Atlético de Madrid. Esse jogo acontece hoje às 16 horas. E PSG versus Seattle, também hoje às 16 horas. Pelo Grupo D, o Flamengo já está classificado com 6 pontos. Chelsea e Esperance estão com 3 pontos. E o Los Angeles tem 0. Faltam jogar Flamengo versus Los Angeles e Esperance versus Chelsea. O Grupo F, o Fluminense e Borussia têm 4 pontos. Mamelote 3 e Ulsan 0. Restam os jogos Fluminense e Mamelote e Borussia versus Ulsan. Portanto, para a Sociedade Esportiva Palmeiras, da nossa amiga Aida Ferreira, serve o empate. Olha, tá bom. O Botafogo só não se classifica se perder por 3 ou mais gols de diferença para o Atlético de Madrid. 3? O Flamengo já está classificado e o Fluminense precisa apenas empatar para se classificar. Tá, é muito boa a situação dos clubes brasileiros. Muito boa mesmo. Só confirmando, Macedo, hoje às 16 horas, Botafogo versus Atlético de Madrid e PSG versus Seattle. O Botafogo, volta a informar, só perderá a vaga se for derrotado pelo Atlético de Madrid, 3 ou mais gols de diferença, e se o PSG também derrotar o Seattle, já tem isso. Tá, mas segura aí, deixa eu dar um pitaco aqui. Aida Ferreira, esse Atlético de Madrid, que é lá da Espanha, até eu me confundi outro dia, que eu achei que era o Real Madrid, né? Mas o Real Madrid é outra história, né? É outro patamar. Só sei que esse tal de Atlético de Madrid levou uma goleada. E o Botafogo jogou muito no último jogo. Fez um espetáculo de futebol, Antero. Então, dá até dó desse Atlético de Madrid aí nas unhas do Botafogo hoje. Vai pegar fogo hoje pra cima desse tal de Atlético de Madrid aí, né, Antero? Conta mais, tudo, e não esconda nada. O Palmeiras versus a Inter de Miami é logo mais, às 22 horas. Amanhã, terça-feira, 22 horas,
jogam Clube de Regatas Flamengo, nosso amigo da ADC, o professor Silveirinha, versus Los Angeles. Na quarta-feira, dia 25, às 16 horas, jogam Fluminense, o tricolor carioca, o tricolor aqui das Laranjeiras versus Mamelote. É o Super Mundial de Clubes que está rolando nos Estados Unidos, meu amigo Macedo. Agora, a 13ª rodada da Série B do Brasileiro, neste final de semana, tivemos jogos e resultados. Foram Clube Atlético Paranaense, com golaço, hein, Macedo? Golaço. É. Clube Atlético Paranaense, nosso Furacão da América 2, Avaí 1, Paysandu 1, Remo 0. Ontem, domingo, tivemos Curitiba 2, Cuiabá 0. Atlético Goianiense 2, Volta Redonda 0. Amazonas 2, Vila Nova 1. Com esse resultado, o Vila Nova deixa praticamente Volta Redonda mais embaixo ainda na zona da degola, hein? Tá complicado essa classificação aí da Série B. Muito bom o campeonato da Série B, o brasileiro. E a rodada, né, Marcelo, prossegue hoje. A 13ª. Ela fecha hoje, às 19 horas. Operário de Mato Grosso, Fantasma de Mato Grosso versus o Novo Horizontino. E às 21 horas, Goiás, o líder, versus o Atlético de São João del Rei. Olha, aconteceu uma reviravolta. O Atlético surpreender aí o Goiás e o Novo Horizontino venceu, o Novo Horizontino passa a ser líder. Caso contrário, o Goiás ganhando e o Novo Horizontino perdendo, aí o Goiás dispara na liderança. O Campeonato Brasileiro, como eu já disse, está muito bom, está empolgado esse Campeonato Brasileiro da Série B. Sábado, pela 2ª divisão do Campeonato Carioca, Bangu 1, Pérola Negra 1. Vou ficando por aqui, Macedo. Abraços para a confraria Banguenses e Furacão. A meus amigos do grupo lá do litoral catarinense, em especial nosso Papai Noel, Silvio Russi. Aos amigos da Casa do Compositor Musical, Dudu Vagonte, Maurício Max. Aos amigos Mauro Dias, Luiz Barbosa, Silvio Abraço. E as amigas Aida Ferreira e Egler Ribeiro. Um dia, uma semana abençoada para essa gente amiga e querida da cidade de Pitanga. Amém. E a todos os ouvintes da Rádio Central Web. Amém. Recebam todos aquele abraço. Valeu, esse é o Antero do Bangu, direto do Rio de Janeiro, a capital carioca, a zona oeste, a terra do samba, a terra do futebol, a cidade maravilhosa, contando os detalhes do esporte para nós do final de semana e atualizando já da expectativa dos jogos do Mundial, do destaque que as equipes brasileiras estão indo muito bem e hoje tem o Botafogo contra o Atlético de Madrid, logo mais às 4h. E eu destacava aqui, Antero, que o Atlético de Madrid levou uma goleada. Mas eu falei até, não foi de 10, não, foi de 4. O Paris Saint-Germain, né? 4-0 contra o Atlético de Madrid. Então foi o PSG, Paris Saint-Germain, que deu 4-0 nesse Atlético de Madrid. Lembrando que o Atlético de Madrid, quando ele se despediu da La Liga, também foi uma goleada de 4-0. Para a despedida da La Liga, foi 4-0, que levou o Atlético de Madrid. E agora mais uma 4-0, Paris Saint-Germain levou também. E hoje é a vez de enfrentar o Botafogo, que jogou muito no último jogo, às 4h de hoje pelo Mundial de Clube, né, Antero? Um abraço para você. Detalhes do esporte aí com o Antero do Bangu. Até amanhã com mais detalhes. Um abraço todo especial. Amanhã o resultado bom você traz para nós do Botafogo de hoje, do Palmeiras hoje à noite e a expectativa amanhã do Flamengo também no Mundial de Clube. Beleza? Entre outros detalhes do esporte do Brasil e do mundo. Obrigado, Antero. Um abraço para você e até amanhã. Aquele abraço.